A igreja somos nós, somos eu e você, e somos membros particular de Jesus Cristo. Vamos lá, e é muito importante que você fique até o fim desse vídeo, porque aqui será colocado um ponto muito importante do que Jesus falou. E a respeito das instituições, nós vamos analisar agora. Eu quero que você comente aqui, porque é muito importante. A Jesus e a tradição dos fariseus, que está lá em Mateus 15, isso aqui vai ser algo revelador. Que foi a parte que chegaram aos pés de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Mateus 15, verso 2. Que eles... Aquela parte que todos conhecem, que o que contamina um homem é o que sai da boca e não o que entra. Mas aqui o que chama atenção, que eu venho sempre falando nos meus vídeos recentemente, que algumas pessoas ainda não pegaram a essência, mas outras já pegaram naturalmente. Nós vamos aqui reforçar o estudo. Por que é importante falar sobre isso? Porque a gente precisa trazer o verdadeiro evangelho para as pessoas. Elas estão muito iludidas com falsos ensinos e sendo direcionadas a um evangelho que não é o que Jesus quer que a gente seja direcionado. E a intenção aqui não é criticar, mas sim trazer a essência do que Jesus quer passar para mim e para você, para que nós possamos ser livres. Nesse capítulo 15, que você pode ler na sua casa todinho, eu quero dar ênfase à parte que Jesus fala em Mateus 15, verso 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha só aqui, a parte do 10, a parte do versículo 9, que é aqui que eu quero trazer para vocês. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É aonde eu tenho sempre falado sobre a questão de que servir instituição, que muita gente não consegue entender quando eu falo sobre servir instituição. E acha que quando uma pessoa que determinou que não vai seguir templos, não vai seguir regra de templos humanos, porque a igreja e templos do Senhor somos nós, não templos de pedra. Somos criticados, considerados os chamados desigrejados. Eu prefiro dizer destemplados, templos de pedras, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Se você conseguir entender isso, você vai sair dessa religiosidade que foi pregada, que é colocada todos os dias nas nossas mentes. Estava ouvindo um podcast bem famoso que diz que as pessoas que querem servir a Deus isoladamente são crentes falhos, alguma coisa assim do tipo. Primeiro, que ninguém serve a Deus isolado. Eu não estou isolada porque eu não quero ir para uma instituição, seguir aquelas regras fixas, porque aqui mesmo fala: mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Regras humanas dentro dos templos. Os fariseus eram aqueles, os escribas aqueles que serviam, aqueles religiosos da época. Vemos muitos religiosos hoje que passam por nós, muitas vezes com roupas diferentes, debaixo do braço, ali a Bíblia, ali não dá um bom dia, focam em estilos de roupa, e saem criticando as pessoas. E isso não é o que Jesus veio trazer. E aí, em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A Bíblia é clara, isso saiu da boca de Jesus Cristo. Só não enxerga quem infelizmente não quer. É errado você se cadastrar na instituição, ter seu nomezinho lá como membro daquela instituição? Não. Um clube, a gente pode assinar um clube, a Netflix pagar todo mês, a gente assina um plano de saúde. Assim também a gente pode aderir a uma instituição, entregar também valores mensais, que também é outra questão que vai ser falada, bem explicado em outro momento, sobre a questão que chamam de dízimos, né? Na verdade são contribuições mensais. Porque dízimo tem outra categoria de uma outra lá atrás, né? Então, por mais que não concorde aqui agora, tem que acompanhar meus vídeos para entender. A instituição foi aberta e cobra os chamados dízimos. Não, se quiser dar a contribuição mensal, não está errado, mas que isso não seja usado para manipular as pessoas, dizer que elas têm a obrigação, que elas estão roubando a Deus, porque o contexto de Malaquias 3:10 é outra coisa naquela época. Que naquela época já havia corrupção e Jesus veio para rasgar o tempo porque ele já sabia o que iam fazer hoje. Então vamos começando por aí. Deus não precisa de dinheiro que foi feito por homens. Ah, mas você está sendo fiel a Deus porque tem que ser fiel a Deus entregando coisas feitas por homens, material. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele fala lá em Provérbios 19:17, quem ao pobre dá, Deus empresta. Então, o que você quer dar a Deus, está dizendo lá, dê ao pobre. É bem claro, não é dar em uma instituição para dar para Deus. Ali você está pagando a instituição, CNPJ. Começando por essa diferença. Se as pessoas conseguirem entender essas diferenças, elas não vão mais confundir
ser cristão com ser de instituição. Ser de instituição e ser mau exemplo, ser mau caráter, isso não revela uma pessoa seguidora de Cristo. Pessoa seguidora de Cristo, ele se revela no seu trabalho, aonde ele for. E como nós estamos no meio da sociedade, você está servindo a Deus isoladamente. Não existe quem se isola peca, não tem nada a ver com esse contexto. Se eu estou interagindo com vocês, se nós vamos na rua, um supermercado, damos bom dia ao vizinho, estamos em sociedade, nós não estamos isolados. Não existe isso de que você não ir numa instituição, se você não tiver cadastrado, você está isolado, servindo a Deus isolado. Como assim? Você pode servir a Deus organicamente. Reunir um grupo de pessoas à luz do sol que Deus deu de graça para nós. Sempre venho falando isso. O ar livre. Mas precisa pagar a conta de energia, precisa as coisas da instituição. Tá, se você quiser aderir a uma instituição para pagar todo mês, beleza. Mas que Jesus não direcionou para isso. Você pode servir a Ele em um grupo de pessoas e Ele vai ouvir do mesmo jeito. Não necessariamente precisa estar debaixo de uma casa, de alguma coisa. Pode ser a casa do vizinho, que já sai sem custo, a casa de um irmão, uma praça. Para que criar mais custos para uma sociedade que cada dia as coisas estão mais aumentando? Mas é porque não é bíblico, não. Deus não vai colocar peso no ombro de ninguém. Mas digno é o obreiro do seu salário. Eu escutei isso um tempo desse. Sim, vamos procurar a tradução de tudo isso. Obreiro trabalhador é digno do seu salário. Aquele que trabalha é digno de receber. Mas tá querendo dizer assim, que eu vou trabalhar para falar da palavra de Deus e aí eu estou na obreiro, eu tenho que receber para isso? Para orar pelas pessoas? É esse o contexto? Sério? Vamos analisar direitinho a palavra de Deus, vamos estudar, eu vou trazer depois um outro estudo sobre isso. Não quero falar aqui agora, né? E todos têm liberdade para comentar, sim, para trazer esse evangelho mais puro. E eu estou trazendo aqui o que a própria palavra diz, eu não estou aqui criando temas, eu estou aqui traduzindo o que Jesus falou, em vão me veneram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu só estou falando o que Jesus está falando. Então, quem que estiver oprimido aí com regras de templos, religião humana, está aí se sentindo culpado porque acha que Deus não está se agradando, que você não está indo todo dia, que você não está fazendo aquele ritual que eles exigiram, que os líderes religiosos exigiram, você está se sentindo culpado, como se fosse o próprio Deus te culpando, tira isso da sua vida, tira esse peso, tá? Começa a entender que Jesus é leve. E aqui segue esse canal, inscreva-se para receber as notificações e você ficar mais leve cada dia seguindo a Jesus Cristo. Porque aqui o que eu venho te trazer está na palavra de Deus, não está sendo inventado. Pode procurar aí na sua Bíblia e leia Mateus 15, 9 e leia o livro, o capítulo 15 todinho aqui, que fala aqui dessa parábola Jesus e a tradição dos fariseus, certo? Não vamos confundir evangelho com estar dentro da instituição, seguir regras para ser salvo, que o líder falou, você não obedeceu, está desobedecendo o próprio Deus. Não. Esse entendimento aí é o que trazem para que as pessoas fiquem mesmo, criando aquela obrigação, e muita gente ganha por trás disso aí financeiramente. O objetivo do evangelho não é esse. Claro que se uma pessoa trabalhar, escrever algum artigo, ela quiser vender alguma coisa, ela é digna do seu trabalho, mas isso aí não cria uma obrigação minha de pagar alguém porque ela está naquela instituição e aquele Deus, eu estou roubando a Deus. Não vamos confundir as coisas. Que Deus abençoe sua vida, reforça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que você sentir no seu coração para que possamos viver um evangelho sem manipulações, sem essa coisa que as pessoas estão vivendo hoje de culpa, tá? Amo o Senhor Jesus, somos todos de Jesus Cristo. E os meus irmãos aqui amados do canal, continuem aqui que nós vamos falar do nosso Jesus. Sou cristã e amo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.